Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, as suas notícias e nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Duas maneiras de você interagir conosco através das redes sociais. Inicialmente pelo Facebook, né? Nós estamos ao vivo pelo Facebook, eu estou aqui conectado. Você manda a sua pergunta, você manda a sua mensagem e eu terei o prazer, né, em transmitir aos nossos convidados. Uma outra maneira é através do WhatsApp. O WhatsApp, o número vai aparecer abaixo do seu monitor. Você pode estar mandando para nós texto ou áudio e também vídeo. Uma dica só para você, telespectador que está nos assistindo: se você quiser gravar um vídeo e mandar aqui para o programa Telescópio, damos a seguinte orientação: faça o vídeo com o seu celular na horizontal. Fica muito mais legal o vídeo aqui em nossa tela. Então você pega, faz o vídeo, manda pra gente e colocamos a nossa pergunta no ar. 12 horas e 32 minutos aqui no meu relógio. Recebo hoje aqui no programa Telescópio a visita da nutricionista Ana Paula Rios. Hoje é o dia do nutricionista e iremos falar sobre, né, as diversas funções, né? Você que tem diversas dúvidas sobre alimentos, o que pode, o que não pode comer, dieta também, por que não? Iremos falar sobre diversos assuntos com a Ana Paula. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Ana Paula, começo aqui o nosso bate-papo falando sobre... Hoje as pessoas procuram uma vida mais saudável no seu cotidiano, né? E a alimentação, aquilo que muitas vezes, num passado não tão distante, algumas coisas que nós pensávamos que eram saudáveis, hoje não. Agora eu faço a seguinte pergunta para você: como eu sei que um alimento é saudável ou como eu sei que um alimento não é? Bom, na verdade, é o que você falou bem. No tempo da vovó, ela sabia muitas coisas que hoje em dia a ciência da nutrição explica. E, por outro lado, a industrialização ela veio para facilitar a vida de muita gente na questão do trabalho, a mulher indo para o mercado de trabalho. Só que tem o porém de ser um produto que não é um produto natural, é um produto com muito conservante, muito corante, gorduras que podem fazer mal à saúde. Então a gente tem que sempre procurar estar atento a estudos, né? Uma forma mais interessante da gente saber se aquele alimento é bom ou não é através de estudos que saem, estudos sérios, né, de pesquisas feitas, ou procurar um apoio de um profissional capacitado para isso. Por exemplo, você falou, né, dessa dinamicidade do mundo hoje, e isso faz com que muitas pessoas adquiram o hábito de comer nas ruas e, consequentemente, grande parte delas adoram os fast food. Como que quais são os riscos e quais são os cuidados que nós temos para comer esse tipo de alimento? Bom, fast food, que também muita gente chama de junk food, né, que é uma comida que não é tão boa, hoje em dia é muito comum, principalmente na faixa etária da adolescência. Eles gostam, eles se reúnem, aproveitam para ter aquele momento de lazer comendo esse tipo de alimento. É lógico que todo mundo tem acesso e todo mundo pode comer, não é proibido, mas a gente tem que ter o limite, não pode ser a regra da exceção. Então, de vez em quando, você tá com vontade, vai lá, enfim, comeu, passou vontade, tudo bem. Agora, comer todo dia, um dia pastel, um dia cachorro-quente, um dia hambúrguer, um dia pizza,
um dia bolo, no final das contas a gente vai ter uma preocupação com colesterol, com risco de doença cardiovascular, com aumento de peso, e o metabolismo ele vai sofrer uma depressão em relação a isso. A pessoa vai ter uma facilidade a mais para ganho de peso. Então é muito comum hoje em dia a gente ver em consultório criança, faixa etária de 8, 9 anos, pré-adolescente, adulto, jovem, já tendo que entrar em medicamento para a questão de diminuição de risco de doença cardiovascular. Isso é muito sério. Da mesma forma que a gente vê adultos jovens em torno de 20, 25, 30 anos já com problema, infarto, risco de infarto, AVC. Então isso é muito grave. Antigamente isso praticamente não existia, porque as comidas eram mais naturais. Mas hoje em dia a gente tem que prestar atenção nessa questão, sim. E ainda falando dos junkies ou dos fast, como eu disse, por exemplo, tem gente que fala, não, se eu comer uma vez por semana não faz mal. Isso depende muito do metabolismo de cada um? Depende muito do histórico da genética familiar também, se é uma pessoa que não tem predisposição a nada, se é uma pessoa muito saudável. A gente pode até entrar num acordo, digamos assim, a gente fala, olha, então vamos para esse lado, porque esse lanche é menos problemático, menos calórico, tem menos condimento. Então a gente sempre procura jogar com o paciente, procurar um meio de campo que fique bom para os dois. Agora, é importante que isso seja feito com muita cautela e não seja feito sempre. Que seja realmente quando a pessoa estiver com muita vontade de consumir, não pode ser um hábito de vida da pessoa, porque não faz bem para ninguém na realidade. Eu marquei algumas coisas aqui para conversarmos, por exemplo, são coisas que nós temos em dúvidas e vemos diversas manifestações, seja a favor ou seja ao contrário, a alguns tipos de alimento. E o primeiro é a utilização do óleo. Na pesquisa que eu fiz, algumas empresas, alguns pesquisadores falam que o óleo de soja é melhor que a antiga banha de porco que utilizávamos. Outros já dizem que não, que há estudos que mostram hoje, principalmente, depois nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto, muito por causa da questão da transgenia, a banha do porco ela é menos prejudicial. Sobre isso, o que dá para você trazer um norte para a gente? Dá, mas eu diria que a gente tem que pensar na quantidade primeiro. Então, por exemplo, a pessoa opta por usar um óleo de soja, um óleo de milho, que também é muito comum. As pessoas se preocuparem, óleo de milho é muito bom, eu vou partir por esse lado. E a pessoa acaba na quantidade, na hora de temperar, fazer aquele fundinho de panela para fazer um arroz e um feijão, a pessoa coloca muito mais do que deveria. Então aquele excesso de óleo ele vai ter um prejuízo negativo dentro do organismo, ele vai ter um depósito de gordura. Né? A banha de porco, usada em pequenas quantidades, ainda dependendo do tipo de óleo, se for comparar, enfim, com uma gordura vegetal hidrogenada, a gente pode pensar que seria uma opção, mas também não é saudável, não deixa de ser uma gordura saturada, né, que vem de origem animal. Então, o que a gente preconiza é que a pessoa use em pouca quantidade, que 1 litro de óleo ele seja suficiente para um mês para uma família de 3 a 4 pessoas, coisa que dificilmente acontece, né? Então a gente espera que a quantidade seja muito maior em relação à preocupação da qualidade nessa questão. E tem um estudo recente que fala que o óleo de soja que a gente usa em casa, ele também tem uma questão de ativar processos inflamatórios, então ele não seria indicado para alguns tipos de patologia, alguns casos de pessoas específicas. Então, procurar um profissional, optar por um óleo de canola, um óleo de girassol, que são mais naturais. O tradicional azeite também é recomendável? O azeite seria interessante para entrar em contato com o fogo, a cocção, o azeite virgem. O extra virgem, ele foi produzido de maneira que a gente finalize prato, ou seja, ele seja colocado em cima de uma salada, um pouquinho em cima de uma sopa, em cima de um molho, de uma carne. Ele não pode entrar em contato com o fogo, porque ele sofre um processo de oxidação e para o organismo ele vai ser tóxico. Ele não é interessante. E a fritura, né? Estamos falando do óleo, mas temos a questão da fritura, é um prato, né, vamos dizer assim, cotidiano aí na nossa vida. Como evitar, quais são os riscos do excesso da alimentação de frituras? Então, a fritura é um item a ser evitado, definitivamente.
tem muitos pacientes que falam, mas a minha fritura é tão sequinha, é muito comum a gente ouvir esse termo, né? Minha batata frita fica muito sequinha. Meu pastel é super sequinho, minha almôndega, meu bife, a milanesa é super sequinho. Só que a pessoa não vê que a porcentagem do óleo, né, um pouco do óleo, ele penetra no alimento. Então não é interessante que a gente faça imersão desse alimento, o que é que a gente mergulhe no óleo. É interessante que a gente tenha alternativas para usar assado, por exemplo, um nuggets assado para quem for fazer, e procurar fazer receita natural em casa, que a gente sabe que é possível fazer e fica muito gostoso. Batata, a gente preparar no forno também. Então, quanto mais a gente evitar esse lado da fritura, é melhor. Isso é uma coisa que não tem como negociar. A fritura não faz bem para ninguém. Infelizmente, não dá para a gente dizer, porque eu estaria cometendo um sacrilégio aqui com a minha área. Agora, um outro problema também, ou uma outra dúvida que eu percebo é relacionado ao leite, né? Tem pessoas que falam, não, o ser humano é o único mamífero que depois de adulto ainda continua a tomar leite. Aí do outro lado, né, os produtores, as indústrias, elas falam, não, o leite é saudável, tem várias vitaminas. Como que é essa questão do leite, Ana Paula? É como se fosse a briga do ovo, é o estudo do ovo. Tem linhas que falam que o ovo faz mal, tem linhas que falam que o ovo faz bem. O leite, ele está vindo pelo mesmo caminho. Eu costumo dizer que a gente precisa da proteína do leite, ao menos que a pessoa ela seja intolerante ou seja alérgica. Aí a gente tem que partir para um outro tipo de um suporte, enfim, um similar. Mas a proteína do leite é importante para a gente, principalmente na fase da infância, da adolescência, quando a gente está fazendo a fixação do cálcio, né? E quando a gente está na fase adulta também, a gente precisa ter essa manutenção do cálcio no organismo. Então, para as pessoas que não têm nenhum tipo de restrição, eu não vejo problema. Eu consumo, minha família consome, eu indico para os pacientes que podem. Não sou radical nesse sentido. Agora, um outro vilão, né, é o açúcar, né? Sim. O açúcar é realmente um vilão, principalmente quando a gente usa em grande quantidade, né? Então, hoje em dia tem alternativas. A gente tem açúcar de coco, que está muito na moda, que a gente pode usar como alternativa. Em relação ao açúcar branco, que é o açúcar refinado, a gente teria a alternativa do açúcar mascavo, o açúcar orgânico. Então, a gente tem alguns caminhos que a gente pode trilhar, mas para quem não tem a restrição, um diabético, por exemplo, não seria o caminho. Uma pessoa que precisa perder muito peso, então a gente partiria para um adoçante de boa qualidade, mas podendo evitar o açúcar é melhor. Quanto menos a gente colocar, adoçar com um pouquinho de mel também seria uma alternativa interessante, né? Para a gente evitar esse excesso, porque o açúcar, na verdade, ele está presente em muitos alimentos. Então, não é só a gente pensar que a gente está colocando o açúcar ali na adição, açúcar de mesa, que a gente chama que é a sacarose, né? Então, ele vem na composição de outros alimentos também. E aí, quando a gente junta o montante, quando faz um recordatório alimentar com o paciente, a gente vê que, mesmo que ele não consuma aquele tipo de açúcar, ele consumiu ao longo do dia, oriundo de tantos alimentos que ele colocou em prática, né? Então o açúcar não é só aquele, né, não fica no nosso corpo, não é só aquele do cafezinho, né? Que a gente tem essa ideia do sal da mesa, o açúcar de mesa. E não é só isso. Às vezes a pessoa come um pedacinho de bolo, às vezes a pessoa come um docinho, uma gelatina que tem muita quantidade de açúcar, aquele suquinho em pó, que enfim, eu não aconselho muito, mas é muito comum nas famílias brasileiras. Então, no montante, no fim do dia, a gente para e analisa, nossa, quanto de açúcar eu ingeri e não percebi, mesmo que eu não tenha utilizado aquele açúcar do açucareiro. Então, é bom ficar atento. O sal também, você falou um pouco, mas segue a mesma linha? Segue a mesma linha. O sal, a gente usa muito mais do que deveria. O brasileiro, somos uns campeões em consumo de sal de mesa, digamos assim. Então, é importante a pessoa não ter esse hábito. Vai num restaurante, esquece que tem o sal na mesa. Hora de preparar a comida, procura colocar menos sal e colocar mais temperos naturais. É uma alternativa para a gente ter uma comida saborosa e para a gente não ter essa preocupação se está consumindo tanto sódio ou não. Então, usar erva, salsinha, cebolinha, usar temperos como alho, cebola, são dicas para a gente colocar em prática que a gente não vai ter essa preocupação, não vai ter aumento de pressão alta para quem sofre dessa questão, retenção hídrica que muita gente sofre, mulheres também em período pré-menstrual. Então, é importante a gente ter essa preocupação, esse carinho, né, com o organismo da gente.
No caso, por exemplo, temos uma alternativa, o sal do Himalaia, assim que fala, né? Aquele salzinho... Cor-de-rosa. Cor-de-rosa é uma alternativa? Então, o sal do Himalaia, ele veio mais como moda. Porque as pessoas falam, o sal do Himalaia tem menos sódio, é mais saudável, é isso, é aquilo. Só que tem estudos recentes que mostram que, na verdade, a quantidade de sódio é a mesma. O que muda nele é praticamente a cor. Então, eu não acho uma escolha inteligente. Eu acho que a gente vai acabar trocando 6 por meia dúzia, como se diz, né, no português popular. Então, continua com sal. Se quiser, às vezes a pessoa gosta de um sal grosso, ela usa o moedor na hora. Mas é importante a gente frisar a quantidade. Porque sal é sal. Mesmo vindo do Himalaia, tem outros tipos de sais agora. Se você colocar muito, a quantidade de sódio é que vai prejudicar. É uma questão, podemos dizer assim, cultural, percebo, né? O pouco que eu conheço aí de outras cidades, outros estados, eu vejo que, principalmente onde há o maior desenvolvimento econômico, é onde as pessoas, no seu cotidiano, evitam ou usam menos quantidade de temperos do que quando você vai para o interior, você vai mais para o sítio, a gente vê mais uma quantidade maior de tempero nessas comidas. E principalmente quando você vai, quando você pega o eixo, né, para cima do norte, nordeste, você vê uma utilização de temperos maior do que aqui no nosso estado, por exemplo. Sim, na verdade, se a gente for pegar São Paulo como exemplo, né, que é uma metrópole, as pessoas têm a grande quantidade da população, eles têm um acesso à informação, procuram cuidar da saúde, então procuram um profissional, um médico para ver se está tudo bem, fazer um check-up, procuram um nutricionista, faz atividade física, então realmente esse consumo tende a ser menor. Por outro lado, não só a questão de norte, nordeste, sítio, mas também periferias, as pessoas, infelizmente, elas buscam a praticidade. Então, não só a questão do sal, mas a questão do produto industrializado, que eu falei no comecinho da conversa. Biscoito recheado, alimento congelado, lasanha congelada, um exemplo que é riquíssimo em sódio, aquilo é muito ruim. Então, as pessoas acham interessante aquela proposta de praticidade, de ser gostoso, porque tem um sabor atrativo, a gente não pode negar isso. Mas, por outro lado, a consequência é mais séria. Tanto é que a gente tem um grande índice hoje em dia de pessoas obesas em periferias do Brasil, coisa que não tinha antigamente. E, infelizmente, esses produtos, a maioria deles, eles têm um custo atrativo. Eles têm um baixo custo. Então, um pacote de bolacha recheada você encontra por R$1, R$1,50. E a criança, às vezes, come aquele pacote num lanche, né, uma vez só. E quando essa criança crescer, provavelmente ela vai ter algum tipo de prejuízo. Isso não é que vai passar ileso, infelizmente não. Então é interessante que a população ela comece a se atentar a isso, que aquilo que é comprado, aquilo que é industrializado, não necessariamente é melhor para a saúde, não necessariamente é a melhor opção. Então as pessoas que têm maior informação hoje em dia, elas estão fazendo o caminho inverso. O caminho que os nossos avós faziam, eles estão procurando alimento orgânico, eles estão procurando uma alimentação mais natural, eles estão procurando lugares que ofereçam um diferencial. Por exemplo, eu vou num restaurante, o restaurante aquilo, um à la carte, que seja, mas o que esse restaurante tem para me oferecer? De repente, ele faz a horta dele, o proprietário ele cultiva, tem uma hortinha orgânica, ou de repente ele tem a garantia de procedência de um fornecedor diferenciado. Então, as pessoas têm essa preocupação hoje em dia. E eu percebo que em Itapetininga, essa preocupação ela já começou. E é muito legal a gente ver a população, mesmo de uma cidade pequena, uma cidade que não é metrópole, enfim, não é gigante, as pessoas terem esse delineamento de procurar aquilo que é melhor para a saúde. Isso é muito interessante. Agora deixa eu perguntar para você, aproveitando o gancho aqui de uma telespectadora, que é a Cássia Reis, ela pergunta aqui quais são as vantagens em consumirmos alimentos integrais, como por exemplo arroz e também as massas. Então, Cássia, os alimentos integrais, sem dúvida, eles são mais saudáveis, porque o integral é aquele alimento que não passou por processamento, não foi refinado. Então, ele tem todos os nutrientes preservados, as vitaminas, os minerais, ele é um alimento íntegro. Então, para a nossa saúde, lógico, a gente vai estar absorvendo uma maior quantidade possível do que se comesse um arroz branco, por exemplo, que é o arroz polido que a gente fala. Por outro lado, existe a confusão de muitas pessoas de acharem que o integral é menos calórico ou que o integral faz a pessoa emagrecer.
Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o integral, por ser um alimento preservado, sem dúvida que é mais saudável, mas ele é mais calórico. Então a gente tem que dosar exatamente a quantidade que vai ser consumida dele, porque senão a pessoa vai acabar ganhando peso e falar, nossa, eu tô comendo uma alimentação super equilibrada, integral, cheia de grãos, e engordei. O que aconteceu, né? E também é um alimento indicado para quem tem restrições, como um diabético, hipercolesterolemia, enfim, uma pessoa com estatose hepática também, que seria a gordura no fígado, né? Que a pessoa tem que dar um descansinho para o fígado, comer alimentos mais tranquilos, mais saudáveis, então seria uma opção. Agora deixa eu perguntar para você, existe isso mesmo? Eu estou observando, tem alguns alimentos que nós olhamos, tá semi-integral, existe isso? Como que... Semi-integral, eu acho estranho esse termo, né? Não me habituo com esse termo, digamos assim. O alimento, ele é processado ou ele é íntegro, sim. É como o açúcar, que muitos pacientes perguntam, o açúcar fit, o açúcar magro, o açúcar fit. Não deixa de ser açúcar. Ele tira um pouquinho da quantidade de calorias, mas é insignificante. Tirar 20%, 30%, que a pessoa, no montante, a pessoa fala, então tem menos caloria, eu posso colocar um pouquinho mais. O resultado vai acabar sendo o mesmo. Então, a gente tem que procurar entender que o alimento ou ele é íntegro, ou ele é refinado, ou ele é inteiro, ou ele é diet. Então, essa questão de, mais ou menos, meio aqui, meio ali, não funciona. Antes da gente continuarmos o nosso bate-papo, nós temos aqui um recadinho, né? Por falar, né, em Dia do Nutricionista, nós temos um recado aqui do restaurante Vila Rosa também e da Cherry Modas. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Procurando tudo em modas em um só lugar, na Cherry você encontra moda feminina, masculina, plus size e infantil. Faça-nos uma visita e conheça o nosso exclusivo mezanino Moda Festa. Cherry, vestindo sua família. São, nesse sentido, ainda desvalorizadas. Voltamos de Itapetininga, aqui mais um bloco do programa Telescópio, continuando aqui o bate-papo com a nutricionista Ana Paula Rios, que está falando aí, dando uma aula pra gente. Nós estamos entendendo um pouco mais sobre alimentação, né? Afinal, né, tem um ditado, não lembro quem falou que a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come, e também tem aquela, faça do seu alimento o seu medicamento, sim, né? Porque se a gente tem uma alimentação equilibrada, saudável, daquilo que a gente realmente deveria, que muitas vezes é difícil, a gente vai visitar cada vez menos a farmácia e cada vez mais o supermercado. Então, a gente vai por essa linha. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que você enxerga essa polarização? Vegetariano, carnívoro, só ser vegetariano faz bem? Não, ser carnívoro é o que mantém, né, as nossas energias. Como é que você vê tudo isso? Também é outra briga. Tem essa questão do Brasil, apesar de ser um país culturalmente pobre, a gente é um país que consome muita proteína de origem animal. Uhum. Então, se você vai num país da Europa, por exemplo, você vê que lá é muito raro o consumo de carne, porque é um custo alto. E, por outro lado, eles têm uma longevidade diferente da nossa. Então, acho que tem a questão, lógico, da composição genética deles, que é diferente da nossa, porque a gente tem muita mistura, né? A gente não tem uma raça definida, digamos assim. E tem estudos que falam, que vem nessa linha falando, carne comer bem, faz bem comer. Tem pessoas que falam, não, faz mal, porque pode desenvolver, tem potencial de desenvolver câncer, células cancerígenas, células tumorais. Então, é uma briga. Então, tem gente que pensa, vou parar de comer carne porque eu não quero desenvolver doença. Não é nenhuma questão de se preocupar com a natureza, é simplesmente preocupar com a saúde. Eu acho que parar de comer carne faz bem. Tem a linhagem das pessoas que não querem agredir, né, o produto de origem animal. Falam, não, vou parar de comer carne e derivados porque acho que não é de acordo com aquilo que eu acredito. Enfim, eu não quero compactuar com isso, que são os vegetarianos. Mais filosófica, né? São os vegetarianos.
E agora a gente tem a linha dos veganos, que além deles não comerem carne, derivado, eles também não usam produtos como lã, como couro, né? Então eles têm, como mel de abelha, então nada que tenha contato animal, que teoricamente eles falam que judia, né, do animal, que maltrata o animal, eles não querem compactuar. Então a gente tem essas linhas a seguir. Vamos colocar uma pessoa que não seja atleta, uma pessoa normal, que tem o dia a dia saudável, trabalha, enfim, tem suas atividades normais. Geralmente essa pessoa, se ela não tiver tendência a ter anemia, nenhuma doença de base, a gente consegue manter essa pessoa sem o consumo da proteína e a gente até consegue introduzir proteínas similares de valor biológico interessante, como as leguminosas, né, que é o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha e também a proteína da soja. Agora, tem casos em que a gente precisa, além da alimentação, entrar com suplemento, porque não vai ser suficiente para a pessoa, principalmente pessoas que praticam atividade física. Então, é praticamente impossível a gente manter uma pessoa nas condições normais, no limiar normal, se a pessoa tem muito gasto de energia e a pessoa não tem essa reposição proteica. Então, a gente tem que fazer o plano alimentar da pessoa associado com um suplemento adequado. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou, né, de toda essa questão dos vegetarianos. Eu quero entrar na questão da alimentação transgênica, já começando por o seguinte assunto. Sabemos que as leguminosas hoje são, para termos de alta produtividade, muito se usa agrotóxico. Quais são os cuidados que nós temos na hora de escolher essas leguminosas e também quais são os riscos dos agrotóxicos? Parece que a impressão que eu, particularmente, tenho é que a população ainda não vamos dizer assim, não acordou a esse problema. Exatamente. E, infelizmente, novamente, o Brasil ele entra nesse índice negativo, que é um dos países top de produção de alimento com agrotóxico, principalmente pimentão, morango. Então, às vezes a gente vai comprar um pimentão, a gente vê que ele está até meio branco. E aquilo lá não é normal, ele não é para ser assim. A gente tem que ter muita cautela, escolher o produtor, de preferência comprar alimentos frescos, feijão, os grãos também, né? Procurar se na tua cidade tem os produtores, né, que vendem produtos orgânicos, a gente preferencialmente escolher isso. Ou procurar a procedência, olhar no rótulo da embalagem que ele vem informando se aquele alimento ele veio de uma origem transgênica ou não, que é um triângulozinho amarelo escrito um T no meio, tá? Essa informação, por enquanto, ela é obrigatória. Então, a gente acha na parte de trás do rótulo de cada alimento, é obrigado a ter essa informação no óleo de soja, enfim, no milho, na soja, no feijão, naquilo que passar por processo de radiação. Por que é importante isso? Porque, na verdade, os estudos ainda não conseguiram chegar num consenso se o transgênico ele faz bem, se faz mal, se essa radiação vai ser potencialmente suficiente para desenvolver células tumorais ou não. Então, hoje em dia, a gente não tem um estudo fechado que fale é isso ou é aquilo, é sim ou é não, tá? Por outro lado, infelizmente, tem um processo ocorrendo no Congresso Nacional, onde essa questão da informação do transgênico na embalagem está em votação se isso vai ser mantido ou não. Quer dizer, de repente, essa informação vai parar de ser vinculada, o que é muito ruim para o consumidor, porque a gente vai consumir um alimento que a gente não sabe a procedência. Então, a gente vai achar que é transgênico e não é, ou vai comprar falando, nossa, esse alimento está ótimo, não é transgênico e é. É lógico que tem muitas questões políticas atrás disso, tem donos de grandes empresas que têm interesse que essa informação não seja vinculada. Mas vai ser uma grande perda para a população. Tanto é que o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele está nessa briga para tentar que essa informação seja mantida. Então, a gente vai aguardar os próximos capítulos. E essa obrigatoriedade são em todos os produtos, né? Sejam bebidas, até estava comentando com você em off, né? A questão que estava vendo que na cerveja não vem falando que o milho, né, utilizado é o milho transgênico. Sim, ela é obrigatória. Agora, a fiscalização tem que estar em cima também. Teoricamente, eu poderia cobrar da empresa que não deu essa informação? Claro, claro, porque isso, até o presente momento, é lei. Então, a lei ela tem que ser cumprida. E a gente tem que procurar o órgão competente, enfim, ou entrar em contato direto com o fabricante, com o fornecedor, ou procurar a Anvisa, algum órgão público que possa dar esse suporte para a gente.
Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais. São 15 segundos, não saiam daí. Voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Tapetininga com mais um bloco aqui do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da Imobiliária Jackson Nunes. 13 horas e 1 minuto aqui no programa Telescópio. Hoje, dia do nutricionista. Recebo aqui a visita da nutricionista Ana Paula Rios. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Ana Paula. O que é uma alimentação equilibrada? Então, uma alimentação equilibrada é aquela que deve conter todos os grupos alimentares dentro de uma refeição. Então, vamos dar como exemplo o almoço. O que a gente tem que ter? Uma fonte de carboidrato, uma fonte proteica, que seria a carne, ou no caso do vegetariano, uma proteína de origem vegetal, mas tem que ter essa representação. E fonte de fibra, que seriam as saladas, as folhas, né? Entra um legume também, como uma cenoura, enfim, uma abobrinha. Mas a gente procurar aquele jargão que diz deixar o prato bem colorido, isso a gente procura preconizar para facilitar o entendimento da pessoa, né, do paciente, do cliente. Então, a gente procurar deixar o prato bem diversificado, com grupos alimentares variados, para a pessoa poder ingerir o máximo possível de vitaminas, de minerais, dos benefícios que os alimentos podem proporcionar. Escutamos falar muito assim, o prato colorido é o prato equilibrado. É fato isso? É fato, mas depende do que a gente vai colocar no prato. Que a gente pode colocar cores, né? Uma cor de uma batata frita, uma cor de alguma outra coisa, um ketchup. Então, a gente procurar nessa linha da alimentação natural, nessa linha dos produtos naturais, né? Sem pensar muito no industrializado, a gente procurar colocar um arroz, seja integral, seja polido, um feijão, seja preto, seja branco, seja o nosso carioca, né? Que a gente está acostumado. Uma fonte de proteína, que pode ser oriunda do boi, pode ser uma carne suína, pode ser uma carne de frango, mesmo peixe, que é muito saudável, muito recomendado, mas que não seja frito, né? Aquele peixinho à milanesa que todo mundo gosta de fazer, não seria interessante. Aí você perde toda a idealização da coisa. E colocar bastante salada, bastante verdura também, que a gente precisa de fibra para fazer o bom funcionamento do organismo, principalmente da parte gastrointestinal. Você falou de carnes, carne branca ou carne vermelha? Quais são os cuidados? Sabemos que nós aqui gostamos muito do churrasquinho todo final de semana. Sim. Eu acredito que... Para mim, o interessante é que a pessoa consuma um pouco de tudo, se ela não tiver nenhuma restrição. Uma pessoa que tiver uma restrição, um colesterol aumentado, ou enfim, um ácido úrico, alguma coisa que restringe o consumo da carne vermelha, aí a gente vai optar por uma carne de peixe, uma carne de frango. Agora, uma pessoa que não tem nenhum tipo de restrição, a gente pode colocar cada dia uma proteína diversificada para a pessoa aproveitar todos os nutrientes que ela possa oferecer. É lógico que comer todo dia carne vermelha não é legal, a gente tem que diversificar. Mas é bom a gente diversificar de acordo com a preferência da pessoa também. Porque eu costumo muito brincar, né, com os meus clientes, com os meus pacientes, que a gente procura fazer um plano alimentar em cima da rotina dele também. Porque se a pessoa não come, por exemplo, não como peixe, e você quer fazer aquele discurso, obrigar a pessoa a comer, a pessoa será um paciente que não retornará. Então, a gente tem que procurar fazer um plano alimentar sempre de acordo com a melhor escolha possível para os dois. Arroz e feijão é uma combinação perfeita? É uma combinação perfeita, principalmente para os brasileiros. Porque a gente tem 2 aminoácidos essenciais, né, que são precursores da proteína, que é a lisina e a metionina. Então, o que falta em um tem no outro e eles juntos se completam. Eles ficam um alimento ideal para que a gente possa, numa eventual situação onde a pessoa não tenha carne para comer, enfim, não tenha uma abundância de alimentos, ela vai estar bem suprida apenas com aquela combinação. Inclusive, foi feito um estudo canadense, onde foi usado como exemplo a merenda do Brasil, né, das escolas públicas, citando essa combinação. Falou, nossa, a merenda
por mais que seja uma comida simples, ela é uma comida rica, que é uma comida que supre a necessidade daquelas crianças. Então foi usado como exemplo num estudo lá fora, o que é muito legal. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, relacionado também à quantidade de alimentos, ou refazendo a minha pergunta, a quantidade de refeições que temos que ter por dia. Tem gente que fala, o café da manhã, o almoço e a janta. Tem gente que fala, não, tem que comer em 3 em 3 horas. Como que é isso? Na verdade, o que a gente não pode fazer é jejum prolongado. Agora tem essa questão do jejum intermitente, que veio na moda, enfim, falar pode fazer, não pode fazer, é legal, não é legal. Isso está muito em discussão ainda, então isso não é um estudo fechado que a gente possa opinar. Eu particularmente não gosto enquanto profissional, acho que acarreta prejuízos que lá na frente a gente não sabe exatamente quais serão. Eu procuro diversificar as refeições e procurar fracionar ao longo do dia, porque é diferente você fazer aquele padrão que as pessoas estão acostumadas, que é café da manhã, almoço e jantar, e colocar... Vou voltar à sua pergunta, é que nós estamos ao vivo só com a primeira-dama, Lu Alckmin. Vou chamar o Luizinho, que está lá no Jori, lá no ginásio aí. Alguém está precisando emagrecer aí? Está ocorrendo hoje o Jori, né, os Jogos Regionais do Idoso, e a nossa equipe está lá ao vivo, lá no ginásio Ayrton Senna, né? Vamos ver se o Luizinho vai conseguir aí falar com a primeira-dama. Luizinho, tá me ouvindo? Oi, Maurício, tudo bem? Tô vendo ele lá, tô vendo algumas então, Maurício, pessoas, nós estamos aqui recebendo a primeira-dama do estado de São Paulo, a Lu Alckmin, onde ela está entrando já para o evento, que é a abertura dos Jogos do Idoso. Então, Maurício, estamos aqui, ó. Estamos chegando na abertura dos jogos aqui, Maurício. Já está começando, dando início à entrada das autoridades no evento. Primeira-dama do Estado de São Paulo, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A nossa prefeita Simone Marquete também está presente. O deputado estadual Giriboni também se encontra aqui no evento no ginásio. Assim, então, estamos vendo aí a entrada do pessoal, né? Os políticos aí estão entrando aí para fazer a cerimônia de abertura do Jori, né? Vou pedir aí para daqui a pouco para voltar aqui para mim, aí depois a gente continua aí, mostra um pouco aí, vamos ver se a gente consegue falar aí, peço pro Luiz aí, assim que tiver ok o áudio, para que ele volte e traga aí a fala, converse com os atletas, converse com o pessoal aí todo. Vou pedir para a nossa produção, volta para mim aqui. Tá aí, muito legal, né? Vou continuar aqui o nosso bate-papo com a Ana Paula. Desculpa, eu tava te cortando, eu tive que cortar, peço desculpa para você, que a gente estava ao vivo lá no Jori. Queria que você continuasse falando a respeito disso, que é bastante interessante. Então, o ideal é que as refeições sejam fracionadas. O que seria isso? A gente colocar mais vezes ao dia, através de lanches intermediários, lanchinhos leves, e que a quantidade também seja menor. É preferível que isso seja feito do que a pessoa fazer um café da manhã, um almoço e uma janta e ficar com esse período de jejum prolongado. O que acarreta a pessoa fazer poucas refeições ao longo do dia? Primeiro, ela tende a consumir mais alimentos, então ela vai comer mais. A chance do ganho de peso é maior.
E o segundo, que é o mais importante, né, que preocupa mais as pessoas, é a questão do metabolismo. Então, quanto mais você come as refeições fracionadas, ou seja, quanto mais horário você coloca, quanto mais coloca o organismo para funcionar, o metabolismo, consequentemente, trabalha mais. Mas aí temos que variar, né? Por exemplo, não podemos comer chocolate 15 vezes ao dia. Não, geralmente esses lanches intermediários, eles entram como fruta, iogurtes, mix de castanha, então lanches rápidos mesmo, para a pessoa poder consumir no trabalho, na rua, onde ela estiver. São lanches saudáveis, nada de colocar sorvete, cachorro-quente, brigadeiro, não dá. Fruta, você falou um negócio muito interessante, mas apesar de o Brasil, né, ser um país onde tem uma variedade enorme de frutas, eu estava vendo aqui, não é tão consumida quanto eu pensava no nosso cardápio. Então, deveria. A gente retorna naquela questão do industrializado. Então, as pessoas preferem, algumas pessoas, né, não é uma regra geral, mas algumas pessoas preferem consumir aquele suco que vem concentrado do que comer uma fruta, porque é mais rápido, porque é mais gostoso, enfim. Mas elas não se atentam que aqueles suquinhos concentrados, eles têm 1/4 da essência da fruta e o resto é água e açúcar. Então, aquilo lá faz muito mal para a saúde. E as pessoas têm uma certa preguiça, digamos assim, de cortar fruta, de picar, descascar, coisa que a gente deve criar esse hábito de fazer. Às vezes a pessoa não come, porque, por que você não comeu? Porque não gosta? Não, porque dá preguiça. Dá preguiça, descascar laranja. Então já deixa preparado uma saladinha de fruta ali para a hora que você voltar do trabalho, você já ter aquilo na geladeira para poder facilitar a vida e você consumir aquela porcentagem de fruta que é tão importante durante o dia. Ana Paula, quais são os cuidados que temos que ter na hora de comermos alimentos crus? Alimento cru é a higienização do alimento. Então, para gestante, um exemplo, a gente procura orientar a não consumir verduras cruas, o peixe cru, né, que hoje em dia está muito na moda, comida japonesa, carnes cruas, que é uma questão cultural dos descendentes de sírio-libaneses, enfim. Mas a gente tem que saber a procedência daquele alimento, porque o risco de uma toxoplasmose, de uma bactéria é muito grande. Uhum. A gente está em casa, a gente sabe aquilo que está fazendo, a gente confia no procedimento que a gente faz, aí tudo bem. Eu confio na verdura que eu higienizei, eu sei que eu fiz da maneira correta, não tem problema. Agora, o difícil é a gente comer fora, a gente não saber de onde vem aquilo. Então, a gente, infelizmente, tem a chance, não só a toxoplasmose, mas bactérias graves, como E. coli, que provocam um distúrbio gastrointestinal, e se a pessoa tiver imunodeprimida, ou seja, com uma imunidade muito baixa, pode agravar ainda mais o quadro, a pessoa precisa ser internada, enfim, é bem complicado. Tem uma pergunta bacana aqui do telespectador, meu amigo Thiago, um abraço ao Thiago, né, que está aqui nos assistindo. Thiago, obrigado pela sua audiência e por ser meu amigo, que ele está falando também. Ele tem uma pergunta bacana, ele pergunta: pode ou não comer e tomar suco ao mesmo tempo? Tem gente que fala que não pode, tem gente que fala que não pode. Eu, particularmente, não consigo comer sem estar bebendo alguma coisa. Olha, não é o ideal, porque o estômago da gente é como se fosse um elástico. Então, quanto mais você força para entrar alimento, enfim, para entrar volume nele, ele vai aceitar. Então, aí a hora que você fala, hoje eu não vou tomar suco, hoje eu vou comer menos, ele vai reclamar, ele vai falar, olha, ainda tem espaço aqui para ser preenchido, então falta alguma coisa. O ideal é a gente comer e depois, no final da refeição, se a gente sentir necessidade, tomar um pouquinho de água, alguma coisa, mas muito pouco. E o suco, depende muito do suco também. Esses sucos de saquinho tem muita quantidade de açúcar e conservante. O suco de laranja, que é muito comum as pessoas, suco de laranja, suco de laranja. Só que pra gente fazer um copo de suco de laranja, geralmente a gente coloca 4 a 5 laranjas. Então a quantidade calórica vai lá pra cima. E aí a pessoa pode adquirir um ganho de peso desse suco de laranja também e nem desconfiar disso. Então o ideal é evitar. Se não conseguir evitar, porque está acostumado, enfim, no finalzinho da refeição, toma só um pouquinho de água ou de algum suco mais diluído, não tão concentrado, para a pessoa matar aquela vontade. Mas o ideal seria, ao invés de tomar um suco, consumir uma fruta. É mais saudável. A gente aproveita as fibras das frutas, né? Ao invés de pegar aquele suco onde já foi todo triturado, as fibras foram quebradas e não vai acrescentar muita coisa.
Agora você falou um negócio, me veio uma questão na cabeça. Você falou que quando tomamos esse tipo de líquido, sucos, né, ou a água, tende o nosso estômago dilatar, né? Mas no caso da Coca-Cola ou outros refrigerantes, por exemplo, que nós tomamos e parece que enche, que nos enche e não conseguimos, né? Eu particularmente, daí eu não consigo continuar a comer. Essa questão é por causa do gás também, né? São produtos que, além de ter muito açúcar, ele tem muito gás na composição. Essa questão de falar estômago elástico parece um termo meio estranho, mas, por exemplo, uma pessoa que faz aquela cirurgia bariátrica, né, que ela, teoricamente, ela vai colocar um balão ou faz aquela parte do intestino ou faz uma redução no estômago. No começo, a pessoa ela não consegue consumir nada, então ela suplementa muito e ela ingere pequenos volumes de líquido. Só que tem pessoas que não aprenderam a consumir o alimento, não fizeram uma reeducação alimentar, não condicionaram o cérebro àquela nova fase. Então a pessoa vai forçando, e quando a gente vê, a pessoa voltou àquilo que era antes. Então não é raro a gente ter em consultório pacientes que passaram por esse procedimento e tiveram ganho de peso novamente. Provando mais uma vez que a gente pode moldar essa questão do estômago, infelizmente. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, vou aproveitar aqui o gancho e chamar um recadinho para vocês, um convite, na verdade, que é da Renovação Carismática Católica. Ah, não, é a imagem do Ayrton Senna? Então vamos para a imagem do Ayrton Senna, depois nós voltamos aqui. Ah lá, tá lá, né, o ginásio tá lotado, estamos vendo aí, mas eu acho que a cerimônia ainda não começou, né, a cerimônia de abertura do Jori não começou, mas eu tô vendo aí, Luiz, será que o Luiz está me ouvindo? Queria perguntar para ele se está lotado. O Luiz não está me ouvindo ainda, então estamos ainda com um probleminha no áudio. Vamos continuar aqui vendo aí essas imagens aí, né, o pessoal lotado. Vou pedir para voltar aqui para mim, a hora que tivermos a imagem do pessoal, a hora que tivermos a imagem da cerimônia, aí nós continuamos aí a mostrar. Lá, começou aí o pessoal, a entrada do pessoal. Temos a... Ah, tá legal, então o pessoal tá mostrando aí as imagens. Vou pedir a hora que o Luiz puder falar, né, o que está ocorrendo aí nesse momento, daí a gente volta aí. Vou pedir para que retorne aqui para mim, só para a gente já... temos um outro convidado também, preciso chamar outro convidado, depois a gente volta aí com as imagens aí do Fernandão. Ana Paula, muito legal a sua visita aqui. Nossa, marquei várias coisas aqui, mas acho que a gente ficaria conversando até 6 horas da tarde aí, conseguiríamos aprender um pouco mais, mas acredito que hoje nós tivemos aí, aprendemos um pouco mais sobre a alimentação, como deveríamos comer. Claro, né? Temos cuidado. Deixa a última pergunta: quais são os cuidados que nós temos que ter com essas dietas milagrosas que nós vemos aí na internet? E fica o convite já para uma outra oportunidade você voltar aqui e continuarmos esse bate-papo. Bom, primeiro eu agradeço novamente o convite de poder esclarecer um pouquinho mais da minha área de atuação, enfim, e a homenagem, né, ao Dia do Nutricionista, que é um profissional tão importante, mas ainda desconhecido em alguns casos. Bom, basicamente a gente tem que tomar cuidado, procurar sempre a orientação de um profissional, não acreditar naquilo que tem na internet, porque milagres não existem. Então, se a pessoa, no caso, ela levou em 5 anos, 6 anos para ganhar uma certa quantidade de peso, não vai ser em um mês que ela vai eliminar. Então, tudo é um processo. Ela ter paciência, perseverança e procurar um profissional capacitado para que isso seja feito. Ana Paula, obrigado, né, em seu nome, parabéns a todos os nutricionistas aí, né, da nossa cidade, do nosso Brasil. Vou aproveitar e chamar um recadinho aqui da Renovação Católica, que tem um convite para vocês. A Renovação Carismática Católica da Diocese de Itapetininga convida você para assistir ao vivo o 20º Cenáculo Diocesano, dia 3 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, aqui na TV Itapê. Apoio Cultural Jackson Nunes, garantia de bons negócios sempre.
Instituto Imaculada Conceição, Sistema de Ensino Poliedo. Tá aí o recadinho para vocês da Renovação Católica Carismática. No próximo bloco nós iremos conversar com o Adriano Souza, que é do Lar São Vicente de Paula. Vamos também entender um pouco da atividade dessa instituição aqui na nossa cidade. Não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Tá aí as imagens que nós estamos tendo aí do pessoal ao vivo lá do JORI, Jogos Regionais dos Idosos. Nossa equipe está lá no ginásio Ayrton Senna, o popular Fernandão aí acompanhando aí a abertura dos jogos, né? Muito legal. As informações que eu tenho aqui são mais de 3.000 atletas aí que vão disputar o JORI aí ao longo desses próximos dias. Muito bacana, são diversas cidades, né? Aproveitando aqui o gancho, né? Os jogos vão ser de hoje, né? O dia 31 até o dia 3 de setembro aqui em Itapetininga. Ginásio praticamente lotado, são diversas cidades, né? O JORI, lembrando a vocês que o JORI é disputado por pessoas com idade mínima de 60 anos que estarão competindo nas modalidades de atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis e mesa, truco, vôlei e xadrez, né? Essa cerimônia de abertura está muito bacana e conta aí com a presença da Lu Alckmin, né? Que é a nossa primeira dama aí do estado. Queria, né? Vocês podem ver agora imagens aí, acho que são as delegações, né? Entrando aí, o pessoal ainda chegando. Essa imagem aberta muito bacana aí, a gente pode ver. Nossa, e é legal a gente ver o nosso ginásio Ayrton Senna com vida, né? Cheio, temos o vôlei, um que ganhou ontem de 3-1 também, levando pessoas ao nosso ginásio. Muito bacana, a cidade precisa mesmo desse alto astral, dessa autoestima, e o JORI está trazendo perfeitamente isso para nós, né? Muito bacana aí. Essa apresentação, esse evento que vai ser realizado aqui em Itapetininga. Repetindo, né, o evento ocorre de 31 de agosto a 3 de setembro. Jogos Regionais Idosos, com participação de mais de 2.300 atletas. As imagens que nós temos agora são das delegações entrando aí no ginásio. Muito bacana, acho que o que eu vi ali, até acho que o pessoal está fazendo imagem, viu o pessoal de Itapetininga ali, um agasalho, se não me falha a memória, é um agasalho aqui do pessoal da nossa equipe aqui de Itapetininga. Parabéns, né, à Prefeitura Municipal que colabora com o governo do estado aí nesse evento muito bacana aí, que é o JORI, que são os Jogos Regionais do Idoso, com participação de mais de 2.300 atletas. Vou pedir para voltar aqui pra gente, daqui a pouco retornamos aí com imagens direto do ginásio Ayrton Senna, nosso popular Fernandão. Deixa eu dar uma boa tarde já para o meu convidado desse segundo bloco. Adriano, bem-vindo ao programa Telescópio. Obrigado, boa tarde a todos. Legal, né? O que você acha dos Jogos dos Idosos? Bastante bacana para nossa cidade. Sim, um evento muito importante, né? Que a integração deles e a diversificação deles, né? Para estarem fazendo diversas atividades, né? Que com a idade, né? Eles vão... A tendência é ficar mais isolados em casa e tudo mais, mas não. Os jogos vêm para dizer que tem que ser o contrário. Tem que participar, tem que estar junto com a comunidade. Lá temos imagens novamente lá. Oi? Tá entrando a delegação de Itapetininga. Desculpe cortá-lo, mas a delegação de Itapetininga está entrando aí
né, os nossos atletas. Falava com o Farpella esses dias, que é o nosso secretário de esportes, e ele fala que a expectativa de medalhas é grande aqui para o nosso município. Muito bacana aí. Estamos vendo aí a delegação de Itapetininga se preparando para entrar. Tenho certeza que agora o ginásio Ayrton Senna irá tremer a hora que entrar a nossa delegação, né? Tá lá o pessoal, tô vendo o pessoal organizando. Em instantes a delegação de Itapetininga, ela deve entrar aí no ginásio Ayrton Senna, aí no Jori. O pessoal lá batendo pau, entrou. Está entrando a delegação de Itapetininga aí nesse evento de abertura dos Jogos dos Idosos. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho do áudio. Teremos a chama da Pirolímpica aqui no ginásio Ayrton Senna, Maurício. Falar um pouquinho sobre o que é o Lar São Vicente, quais... Eu quero alguns aplausos. Estamos recebendo aqui o atleta que irá acender a chama olímpica aqui no ginásio, sendo aplaudido em pé. São mais de 54 municípios que estão participando da 21ª edição dos Jogos Regionais em Itapetininga, onde a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lu Alckmin, está fazendo presente da mesa solene dessa solenidade. Dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de mesa, truco, vôlei e xadrez. É a 8ª região esportiva do estado de São Paulo. E a idade mínima para participação, a idade mínima de 60 anos. Esse é o Jori de Itapetininga. Muito emocionante ver o ginásio aqui do ginásio Ayrton Senna lotado, Maurício. Itapetininga sediando mais um Jogos Regionais Idosos. Um evento importante para o nosso estado, para o nosso país.
Tá aí, né? Vocês puderam acompanhar aí um trechinho da cerimônia. Deixa eu desligar aqui, a gente estava ouvindo o áudio. Muito legal a cerimônia de abertura do Jori. Tivemos um probleminha aí que travou aí, mas logo voltamos aí mostrar, né, a chama dos jogos sendo acesa. 13h32, recebo aqui nos estúdios a visita do Adriano Souza, que é diretor lá também, lá do Lar São Vicente, e estava até contando aqui para mim que temos os idosos, né, do lado do Lar São Vicente, presente nessa cerimônia. Sim. Faz parte de uma atividade deles também saírem do local? Sim, faz parte da atividade, né? Aliás, é dever nosso, tá? Promover isso para eles, né? Essas atividades externas. Hoje eles vão no SESI, frequentam praças, todas as atividades que viáveis nós temos que estar levando eles para promover, fazer essa promoção social, né? Não é o lar ele é a casa, é só a casa. Isso que tem que ser quebrado, né? Não é um presídio, vamos dizer assim, né? Porque antigamente dava-se a conotação de asilo. A palavra asilo é um pouco pesado, é um pouco pesado. E não é essa a ideia. A ideia é lá, é a casa. Então ali, claro, são tratados todos. Os que são mais lúcidos, têm a dependência melhor, podem sair mais, usufruir melhor, porque temos as limitações também de questão de grau de dependência lá no lar, que divide-se em 3, o grau 1, 2 e 3. E o lar de Tapetininga hoje, ele tem um grau de dependência nível 2 e 3 um pouco alto, um pouco elevado para a média. Né? Então isso dificulta um pouco a nossa saída com eles. Tem um motivo desse grau ser mais elevado? Né? Por causa, a pessoa entra lá, ela entra bem, tal, mas a idade vai avançando. Entendi. Né? A pessoa vai se debilitando, né? Então, por isso que agora veio com a nova lei e tudo mais, ela restringiu um pouco a entrada. Hoje você não pode entrar no lar já dependente. O correto é você entrar andando para lá dentro, de acordo com o tempo, você ir se debilitando. Porque senão, ao longo do tempo, o lar se transforma no hospital, se as pessoas forem entrando lá sempre grau 3. E a própria lei me limita também. Esse não é o objetivo, né? Não, e não é o objetivo. O objetivo lá é todo mundo viver de forma, com qualidade de vida, não de forma hospitalar, né? Essa que é a ideia do lar hoje. Quantos idosos temos hoje no nosso Lar São Vicente de Paulo? Hoje estamos com 82 idosos, mas a capacidade atual é de 85 idosos, tá? Toda entrada lá, para se entrar no Lar São Vicente, ele tem que passar pelo CRAS, tá? Então o CRAS encaminha os idosos com a real necessidade para nós. Feito esse encaminhamento, eu, junto com a nossa assistente social e assistente social do CRAS, vamos até o local, vamos conhecer a pessoa, o idoso que vai ser acolhido, que possa ser acolhido, porque tem que partir dele também o querer. A gente não pode simplesmente acolher o idoso sem a aprovação dele, isso é em lei, está em lei, né? E a gente também vai ver o aspecto familiar dele, se ele realmente precisa, se não tem condições de estar sozinho, realmente, se está abandonado, se não tem família por perto. Para o lar não se tornar o lar tem que ser das pessoas que precisam de fato dessa ajuda. Porque senão a gente começa a resolver problema de família. Ah, não aguento mais cuidar do meu pai, da minha mãe, vou encostar ele lá no lar. E eu acho que não pode ser esse o caminho. Deixa eu perguntar agora aqui para você, André, aproveitando o gancho também, você falou que são 82 idosos que nós temos lá no nosso Lar São Vicente. Como que funciona para manter o lar hoje em dia? Olha, hoje o lar tem um repasse público, municipal, federal e estadual, tá? E doações via telemarketing. Nosso telemarketing ele é bem ativo, graças a Deus. Aproveitando já agradecer, né, a população que ajuda muito. Teve um período, parou de fazer uma festa, tinha uma grande festa lá no lar, né? Vamos retomar. Eu ia perguntar isso para você, estava na minha pauta aqui. Sim, vamos retomar. É difícil, é um caminho difícil, não é fácil você retomar uma festa do porte que
que era antes da noite para o dia. Era uma das maiores festas da cidade. Era uma das maiores festas da cidade e nós vamos retomar, isso aí é fato. Já começamos com coisas um pouco menores agora dia 7 de outubro, por exemplo, vai ter um rodízio de pizza lá, no lar. Então, a ideia nossa é tentar trazer a comunidade de volta para o lar, São Vicente, né? Para todo mundo estar ajudando, não só financeiramente, gente, porque também lá a questão financeira é importante, sim. Mas o mais importante lá são os idosos que precisam das pessoas lá dentro, as pessoas estarem ouvindo as histórias, conversando com eles, dando atenção para eles. A gente tem muita carência disso lá também. É uma equipe multidisciplinar, queria que você falasse um pouco mais da estrutura do nosso lar. Sim, hoje o lar de Itapetininga, Veja só, o nosso lar São Vicente de Paulo, que eu falo nosso lar, tem uma instituição, nosso lar aqui, sim, né? O lar São Vicente de Paulo, de Itapetininga hoje, ele conta com a enfermaria, né? Enfermaria completa, são 2 enfermeiras, né, que revezam, tem técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? Temos uma fisioterapeuta lá também, uma terapeuta ocupacional. Então, assim, hoje eles têm lá nós temos uma infraestrutura muito boa para estar atendendo os nossos idosos, para dar uma melhor qualidade de vida para eles, né? Então é uma equipe muito boa, tem nutricionista também, né? Porque temos vários idosos diabéticos, então tem que ter todo um controle que a gente tem. Então tem uma equipe completa lá, graças a Deus. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa para você, também relacionado à questão do lar. Como que funciona no caso, por exemplo, quando precisa um idoso, ele passa por um tratamento de saúde e há um custo nisso? É o próprio lar que custeia ou é uma parceria junto à saúde pública do município? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom, vamos lá. Hoje é tudo via SUS, né? Então, se o idoso, Deus o livre, passar mal lá, procedimento padrão, a gente aciona o SAMU, caminha-se para o hospital regional. Lá ele tem todo o tratamento padrão pelo SUS. Coisas simples, medicamentos normais, corriqueiros do dia a dia do idoso, assim, hoje pela lei, a entidade ela pode ficar com 70% do benefício do idoso para a entidade, certo? E os demais 30% pode ser usado nesses casos aí que você falou, de uma medicação diferenciada, da qual nós não conseguimos via SUS, se o SUS não nos atender nesse caso. Aí a gente recorre a esse recurso. Caso contrário, não, tudo via SUS. Agora, uma outra coisa também relacionada. Teve uma reforma recente lá, não me recordo, acho que eu cheguei até a fazer a matéria de novos quartos. Como é que acabaram as reformas? Ou sei que sempre precisa de um tapinha aqui, um outro tapinha ali? Sim. Na verdade, estamos precisando reformar todos os quartos, tá? Já estamos começando uma campanha para estar fazendo essa reforma nos quartos, porque passa rápido, não adianta. Se deteriora muito rápido, principalmente a parte inferior das paredes, porque todos os dias os quartos são lavados, tem que ser lavados. Então vai subindo umidade, vai acarretando alguns problemas. Então a gente precisa fazer a reforma dos quartos, melhorar, e tem melhorias também, trocar o piso, colocar um piso antiderrapante, fazer essas melhorias para benefício deles. Antes de nós continuarmos o nosso bate-papo, nós temos aqui um recadinho da imobiliária Jackson Nunes e também da El Shaddai para vocês. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça a sua visita! Recadinho a você, telespectador do programa Telescópio, né? Um recadinho dos nossos apoiadores culturais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Adriano, para nós irmos para o intervalo.
relacionado também à questão, falou-se muito agora com essa mudança, né, que pode ter aí no trânsito de Itapetininga, que o Lar São Vicente é responsável aí também, né, recebe parte desse dinheiro que é da Zona Azul. Como é que fica isso? Ou se vocês ainda recebem, são responsáveis pela essa administração, ou vocês já chegaram a conversar com a prefeitura a respeito desse problema? Sim, a Zona Azul hoje, né, nós administramos a Zona Azul por meio de um decreto municipal, né, e foi aprovada a lei na Câmara agora, a Prefeitura autorizando abrir concorrência para entidades privadas estarem trabalhando na Zona Azul. Hoje a Zona Azul, para o lar, ela é deficitária, ela não se paga, tá? Já vem de um tempo para cá, por quê? Porque o valor é muito defasado, é R$1 a cada 1 hora, a cada 2 horas, desculpa. Então é deficitário, não se paga. Então você pega um funcionário padrão, com todos os encargos trabalhistas, quando chega na ponta, então você coloca na ponta do lápis, planilha, tudo, você vê que ela é deficitária. Então, já conversamos na prefeitura, não há mais interesse da entidade de estar com a Zona Azul, né? Estamos já para entregar a Zona Azul, né? Até mesmo pela aprovação da lei, já não nos cabe mais estar lá, mas temos ainda esse... Enquanto eles ainda não... Porque está para abrir a licitação, ainda não foi aberta, se eu não me engano, né? Estão fazendo lá. Mas para a gente já não... Foi muito bom, tempos atrás, quando tinha bastante giro, né? O dinheiro e o valor não era tão defasado quanto hoje, né? Agora, hoje em dia, não compensa a Zona Azul mais. Não compensa nem mesmo com essa ampliação da abrangência? Não. Para nós, como entidade, não. Por quê? Primeiro que nós não temos recursos para investir. Penso eu hoje, para uma empresa entrar aqui, eu acho que deve estar até formulado nessa licitação, a empresa vai instalar parquímetro, com mão de obra mesmo, de pessoas, dificilmente vai se pagar. E principalmente porque é concorrência. Então, o limite máximo é R$ 2,50 que pode ser cobrado, mas como vai ser concorrência, algumas empresas vão oferecer R$ 1,75, R$ 1,50. Só que tem um limite disso daí, até onde vale a pena ou não. Né? Para a entidade, hoje não vale a pena. Hoje não vale a pena e também a entidade não tem recurso financeiro para entrar numa licitação dessa para correr e nem cabe à entidade. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo, vou chamar aqui os nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da imobiliária Jackson Nunes. Continuando nosso bate-papo aqui com Adriano Souza, estamos falando sobre o Lar São Vicente de Paulo. Quais são os principais desafios hoje dessa instituição? A gente sabe, infelizmente, que diversas instituições da nossa cidade estão passando com dificuldade financeira. Sim, a dificuldade hoje, vou usar o termo correto aqui, a gente já tem que procurar se profissionalizar mais, certo? Por quê? Porque se profissionalizando vai chegar ao denominador comum de tornar a instituição autossuficiente. É complicado você falar assim, porque geralmente toda diretoria de entidade, são formados por pessoas simples, né? Que às vezes cai de paraquedas na entidade e não tem a ideia o que é uma entidade de fato. Quantas leis tem em cima? Eu costumo dizer, para resumir, para ficar mais fácil, uma entidade hoje é você ter uma empresa versão 10 vezes pior.
Então, tudo que você escuta falar de empresa, é burocrático, uma instituição é pior ainda. Por quê? Porque além de você ter todas as obrigações fiscais, trabalhistas, você ainda tem que prestar conta. Se você tem repasse público, você tem que prestar conta para o município, para o Estado, para a União. Então você tem mais coisas ainda, mais entes para estar prestando contas, né? No nosso caso, que cuida do idoso, tem a promotoria também, né, do idoso. Então, assim, são N situações. Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo hoje, né, não só financeira, porque se você tem um plano de trabalho, consegue construir, dialogar bastante com o poder público, sentar na mesa, expor seus problemas, não ficar, né, ali se martirizando. Não, meu problema é esse, o que eu posso fazer é isso, vamos lá, sem perder o carisma da filantropia, da solidariedade, sem perder isso, não se tornar empresa de fato, não é isso. Só que o que não pode se tornar é a entidade ser dependente do repasse público. Isso que não pode acontecer jamais. Entendeu? Quando começa a passar, tem um limite, tem uma linha tênue ali. Quando começa a passar desse limite, aí tem que acender o amarelo. Opa, então não estou fazendo minha parte como entidade, eu vou deixar de ser entidade. Mas aí é até muito legal esse bate-papo que você trouxe. Eu acho que são poucas as pessoas que falam isso. Eu acho que grande parte das pessoas que trabalham com instituição enxergam mesmo o Estado como corresponsável. Aí eu pergunto para você, como ser autossuficiente? Vamos lá. O que acontece? A autossuficiência, ela vem, claro, da parceria que você pode ter com o município. Por quê? Vamos lá. Por que o município vem, às vezes, fazer uma parceria com você? Porque o município não tem condições de ofertar um certo tipo de serviço. Então, ele vem até você e fala, estou precisando disso. Você fala, não. O grande problema das entidades é nós não conseguimos demonstrar para o município, planilhar, fazer de forma correta e coerente o nosso custo. Então, às vezes, a gente está numa linha de ficar ali pelejando, buscando ajuda e às vezes não para fazer conta. Então, qualquer dinheiro que vem do poder público, tá bom. Um exemplo, então vamos lá. Se hoje eu tenho capacidade de 85 idosos, com os repasses que eu tenho, eu consigo atender 85 idosos. Né? Então, eu tenho que ser humilde e falar, bom, se a prefeitura amanhã alguém me abandonar, eu vou perder uma receita grande. Eu falei, opa, então eu não posso mais ter 85 idosos. Eu tenho que reformular, fazer uma estratégia para captar, buscar, mas sempre está buscando recursos, claro, que também não pode estacionar um recurso X que você já tem, você tem que estar sempre buscando, né? Porém, você tem que sempre se adaptando aos números. Então, se hoje eu posso ter 85, opa, então ano que vem eu vou poder ter 60. 60 eu dou conta. E você... Planejamento. Nossa, Adriano, mas aí você vai mandar embora idoso? Não é esse o caminho. Estou dando um exemplo prático. É aí que eu te falo, é aí que entra o diálogo. Aí você fala, olha, poder público, eu vou poder atender 60. Aí alguém vai ter que sentar na mesa com você. Né? Fala, não, a gente vai ter que atender os 85. Então, o repasse tem que ser Y. Então, é o diálogo. Eu penso dessa forma, manter sempre o diálogo, porque é assim... nós que estamos lá, os colaboradores, todo mundo, o pessoal que está em casa, né, deve ter muita gente assistindo que doa, né, que faz doação por lá, né, para as entidades como um todo, não fazem ideia o quão dependentes são aquelas pessoas de nós. Então a gente tem que procurar dialogar, tem que procurar resolver os problemas para dar uma qualidade de vida para eles, né? As pessoas que estão lá geralmente já são pessoas que já vêm de uma base familiar ruim, já são pessoas sofridas, né? E aí vão ficar confinadas num espaço ali. Então, assim, a gente tem que buscar o melhor sempre. Então, o caminho é o diálogo. Antes de nós continuarmos nosso bate-papo aqui, nós temos um recadinho do Colégio Objetivo e da Refrigeração Juliana. Tão importante quanto semear flores é semear ideias. Falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro. Plante essa ideia, pois pequenas atitudes geram grandes resultados.
Há 25 anos, a Giuliana Agri é referência no mercado de serviços e peças para refrigeração no atacado e varejo, com técnicos altamente especializados. Trabalhamos a cada dia para fazer o melhor e suprir as necessidades de cada cliente. Ligue 15 3275 9340 e solicite a visita de um de nossos representantes. Giuliana Agri, o melhor da refrigeração num só lugar. Voltamos aqui em Itapetininga, nosso bate-papo com o Adriano, né? Que estamos falando aqui sobre o nosso lar São Vicente de Paulo. Você falou uma outra coisa também muito interessante. Você acha que algumas instituições, percebo que no caso do Lar São Vicente, ela é um tanto diferenciada, mas que acabam tendo uma dificuldade, aqueles moldes, ou como era antigamente o atendimento ao idoso, hoje são outras normas que muito diferentes e num passado não tão distante assim, né? Como que você acha? Como que vocês buscam se atualizar e se adaptar a esse sistema? Claro que vem para trazer também mais qualidade, porque sabemos que tem as instituições sérias, instituições não tão sérias, e também sabemos a necessidade de, principalmente no que tange a estrutura, de você conseguir aí dar um apoio aos idosos. Sim, eu acho que tudo vem para somar, né? Cabe a nós saber assimilar essas questões. Claro, a lei ela vem justamente isso que você falou, para separar às vezes uma entidade séria, para separar um pouco o joio do trigo, vamos dizer assim. Porém, a dificuldade de você atender certas coisas da legislação é altíssima, né? Hoje eu tenho lá, por exemplo, eu tenho que saber metragem de espaço entre camas, são sistemas adaptação para idoso cadeirante e tudo mais, mas tudo assim, são coisas que nós sabemos da obrigação como entidade, só que custa. E como por ser entidade, né, a gente tem todo o movimento nosso é mais lento para estar chegando, para estar atendendo essa legislação. É aí que está o X. Saber fazer e saber a forma de ser cobrado. Né? A entidade tem que entender, saber que existe a lei, tem que cumprir a lei, só que eu acho que cabe também ao poder público entender a cobrança também, porque tem um lado filantrópico, a gente está ali que quer ajudar, então a pessoa quer ajudar, ela quer ajudar de qualquer forma. Só que, claro, aí vem o poder público e regulamenta aquela ajuda. Não, você vai ajudar, mas tem que ser assim, 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 assado. Tá, ele me dá ferramentas para isso? Não me dá. Tá, então me dá um tempo para eu me organizar e me adaptar. Eu acho que o caminho é esse. Né? A partir do momento que eu der o espaço, o tempo certo para as melhorias e correções, sem problema. Adriano, queria agradecer a sua visita hoje aqui conosco no programa Telescópio. Fica o convite para uma outra oportunidade e também de nós, da TV, irmos lá visitarmos e fazermos uma reportagem com vocês. Ótimo, eu que agradeço, em nome dos nossos idosos, né? Em nome da Sociedade São Vicente de Paulo. Desde já, tomo a liberdade de convidar o público, né, que nos assiste a estarem visitando o Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga. É um espaço maravilhoso, dá para levar a família, conversar com nossos idosos. Temos um bosque lá para você passear com a família. Enfim, preciso de vocês lá para estar conversando e dar uma qualidade de vida para os nossos idosos. Muito obrigado. Obrigado, Adriano, pela sua visita e continuando a homenagem que nós estamos fazendo ao Madaleno, colunista e poeta aqui da nossa cidade, você vai ficar agora com a coluna do Madaleno. Amanhã, a partir das 12h30, estarei ao vivo aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Hoje, a Emengarda nem vai me ligar. Ela está tão indignada que pegou sua vassoura e foi dar um tempo no nosso rancho
lá para as bandas da Estrela d'Alva. A coruja nos contou que a Câmara Municipal da Vossoroca pretende aumentar a quantidade de vereadores. Barbaridade. Para quê? É muita vela para defunto pouco. Do jeito que está, já é de bom tamanho. Principalmente agora que diminuíram o número de sessões. Imagine, nobre leitor, mais 8 comensais com garfo, faca e fome à mesa do Legislativo. Será dinheiro jogado fora. Ô judiação! A cidade não merece sofrer mais esse desperdício de dinheiro público. Cada vereador que passar pela porteira, babando de vontade de ficar 4 anos com marmita garantida e guaiaca gorda, trará consigo a certeza de despesas adicionais. Porém, nem em sonhos se vislumbra a hipótese de alguma vantagem para a cidade. A cada detentor do título de excelência, que de excelência nada tem, a Vossoroca terá que gastar com assessor que vai passar 4 anos sem fazer nada na vida. Será obrigada a comprar uma cadeira novinha em folha, com almofada e tudo, só pro Felizardo botar o coranchim uma vez por semana. Vai desperdiçar dinheiro com água mineral para o fulano molhar a verborréia nos discursos de encher linguiça. O pó de café também vai causar prejuízo ao combalido erário público, principalmente se o empossado for dependente crônico da gloriosa rubiácea. A taxa de água e esgoto vai ficar pela hora da morte. Afinal, serão mais 8 fiofós a sentar-se no WC. E a cada sentada corresponde uma descarga. Ai de nós! De repente, a Câmara Municipal será o lugar deste triste cafundó com a maior concentração de descargas. Talvez seja por isso que a Sabesp tenha pressa em renovar o seu contrato. Esperta ela. E o papel higiênico, então? Credo em cruz. Ainda não foi feito um levantamento para se saber quantos rolos de papel gasta um vereador em exercício. Mas uma coisa é certa. Todo vereante que se preze é obrigado a usar o dito cujo. Os 8 fulanos que pretendem colar a bunda numa cadeira almofadada para completar 19 vão rodar a baiana para ter um gabinete só para eles. Vai voar plumas, paetês e lantejoulas para todo lado. Quero porque quero porque quero. E lá vai mais dinheiro para fatiar a Câmara em cubículos, só para um vereador se escarrapachar e gastar uma puta de uma grana com telefone, clipes, canetas, computador e internet para o lindinho passear no Orkut. E o papel sulfite, então? Que judiaria! Uma bruta papelama para a moçada escrever discursos para o vento. Colocando tudo na ponta do lápis, 11 já está demais. O ideal seria 7. Pelo menos é um número cabalístico. Mas 19 é jogar dinheiro fora, gozar na cara do povo, esbanjar recurso público com uma geringonça mal assombrada que nenhum benefício trará a Vossoroca. Há quem diga que em Uberê, que mamam 11, também mamam 19. Mas essa raça de bezerro é tão gulosa e afoita que logo vai secar a pobre teta. O povo devia dar um basta a essa gentarada que só sabe fazer isso. Todos os moradores bem que poderiam sair de suas casas num dia combinado
e cercar a Câmara com um sonoro "vou lamber sabão". Pra que botar mais peão numa roça que não vinga? Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.